Ah, mas, Olavo, Hum, você está compartilhando, ele não consegue compartilhar o vídeo. Espera aí, então eu vou interromper o compartilhamento, tá? Uhum. Deixa eu ver como é que eu faço. Interrompi agora. Mauro, por favor, o vídeo. (1966) Nace en Roma La ILA, el Instituto Italo-Latinoamericano, una organización que debe su creación y fundación al entonces ministro de Exteriores Amintore Fanfani, que quiso crear un puente sólido entre Italia y los 20 países de América Latina. Países amigos desde siempre y socios estratégicos que con sus 600 millones de habitantes aproximadamente hoy representan el 9% de la población mundial y el 10% del PIB del planeta. En más de 50 años de actividad, la ILA ha acogido más de 500 conferencias internacionales, ha mantenido encuentros con más de 57 jefes de Estado, ha promovido numerosos programas de formación profesional, ha realizado exposiciones y actividades culturales y en los últimos 10 años ha desarrollado proyectos por 30 millones de euros, dando su aportación en cada sector prioritario para cada uno de sus países miembros. Este gran trabajo ha sentado las bases para una relación sólida y productiva entre Italia y América Latina. Una relación de confianza y cooperación que continúa creciendo y renovándose. También en el ámbito europeo, donde ILA promueve el fortalecimiento de la alianza birregional para seguir recorriendo, junto con todos y cada uno de los países miembros, ese camino indispensable hacia un crecimiento equitativo y sostenible. Ahora nos esperan nuevos retos. En un mundo cada vez más interconectado, es fundamental trabajar juntos y alimentar un diálogo constructivo a través de redes internacionales capaces de hacer frente a los nuevos retos y de crear nuevas oportunidades para el futuro, perfectamente alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Empieza aquí el nuevo camino de la ILA hacia un mundo más equitativo, un camino común basado en la colaboración, en el diálogo y en el respeto de la multiculturalidad. El futuro nos espera y la ILA está preparada para acogerlo como protagonista. Bom dia para todas e todos da nossa América Latina e boa tarde para a Itália. Sou Tatiana Viana, consultora externa da ILA em Direito Espacial. E tenho a honra e a alegria de dar início à nossa segunda sessão do curso de formação online sobre o direito e cooperação espacial, organizado pela ILA em colaboração com a Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia RECIT do Mercosul. Antes de iniciar, algumas informações de trabalho. A interpretação simultânea já está disponível. É só vocês clicarem no ícone do globo que encontrará abaixo em suas telas no canto direito. Durante a nossa apresentação, vocês podem enviar perguntas, fazer comentários ao nosso especialista de hoje, por meio da sessão de perguntas e respostas e também da chat. Nossas aulas serão sempre às terças e quintas-feiras, 11 horas no horário do Mercosul, 15 horas horário da Itália. E quem completar pelo menos 70% das aulas cursadas poderá solicitar o certificado de participação. Então, agora vamos todos entrar nos nossos devidos canais de interpretação. Teremos hoje interpretação português e espanhol. Eu também entrarei agora no canal de português. Obrigada e continuaremos.
Todos me ouvem no canal de português? Ok. Então, é com muita alegria que hoje nós temos um grande especialista conosco. Apresento a vocês o professor Dr. Olavo de Oliveira Bittencourt Neto, o nosso grande amigo. Professor da Universidade Católica de Santos, no Brasil, que hoje nos introduzirá na sua lição magistral sobre Introdução ao Direito Espacial, Evolução Jurídica e Desenvolvimento Atual. O professor Olavo é membro da diretoria do Instituto Internacional de Direito Espacial, vice-presidente do Hague International Institute Space Resources Governance Working Group entre 2016 e 2020, foi nomeado pelo Brasil como árbitro do painel especializado para disputas relativas a atividades espaciais da Corte Permanente de Arbitragem AIA, é membro do Conselho Editorial do Journal of Air and Space Law, é ponto de contato da rede Relaca Espaço, rede latino-americana de universidades relacionadas a atividades espaciais nos campos técnicos, políticos e jurídicos. Professor Olavo também é integrante de delegações brasileiras perante o Subcomitê Jurídico do Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço, UNCOPUS, desde 2009. É membro da Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, SBDA, do Instituto Ibero-Americano de Derecho Aeronáutico e del Espacio e de la Aviación Comercial, e também da Moon Village Association. Professor Olavo é autor de artigos e livros publicados no Brasil e no exterior. E também o professor Olavo recebeu o prêmio Dietrich Veskov. É uma grande honra, professor, tê-lo conosco. Por favor, nos introduza nessa viagem espacial e muito especial. Muito obrigado, doutora Tatiana Viana, muito obrigado a Ila pelo convite, eu me sinto honrado de ser convidado pela Organização Internacional Ítalo-Latino-Americana para trazer essa apresentação introdutória sobre direito espacial num evento extremamente interessante e bem organizado. Eu acredito que são iniciativas como essas que permitem o contato cada vez maior entre América Latina e Europa, que são necessárias nos dias de hoje. E, sem dúvida, tenho certeza que muitos amigos, muitos colegas estão participando e assistindo a palestra de hoje. Gostaria de saudá-los todos e exatamente tendo essa possibilidade de fazer uma apresentação em português que está sendo traduzida para outros idiomas. Então, eu gostaria uma vez mais agradecer, na pessoa da doutora Tatiana Viana, a todos os amigos da ILA, porque, sem dúvida, é uma oportunidade única de trazer uma apresentação sobre uma introdução ao direito espacial, mas com uma abordagem atualizada para um público tão importante e tão seleto. Uma vez mais, obrigado pelo convite. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para destacar um ponto bem observado pela minha amiga Tatiana, amiga já de tantos anos, né, Tatiana? Exatamente a minha entrada agora na diretoria do Instituto Internacional de Direito Espacial, International Institute of Space Law. O IISL é uma das principais organizações profissionais e acadêmicas no âmbito do direito espacial, com uma representatividade global. Foi criado já há bastante tempo, em 1960, e tem como missão promover o desenvolvimento do direito espacial. E organiza uma série de eventos, inclusive o colóquio de direito espacial no âmbito do Congresso Internacional de Astronáutica. Nós tivemos o último colóquio apenas 2 semanas durante o Congresso Internacional de Astronáutica em Dubai, no Emirados Árabes Unidos, e também o Instituto é responsável por organizar o Manfred Lachs Moot Court, o júri simulado de direito espacial, que possui rounds em diversas regiões, inclusive na Europa e na América Latina. Eu gostaria, então, de aproveitar essa oportunidade de convidar todos que estão participando dessa apresentação para conhecer um pouquinho mais o Instituto, exatamente de forma que nós possamos
no futuro bem próximo, aumentar bastante a delegação latino-americana no âmbito do IISL. Para que vocês saibam, o Instituto tem um novo site, um novo website, e o endereço é iislweb.space. Todos que tiverem interesse depois em saber um pouquinho mais sobre o Instituto, como se tornar membro, obviamente eu fico à disposição, ok? Bom, o que eu trouxe hoje para conversar com vocês nesse evento tão importante? A doutora Tatiana me pediu essa introdução sobre o direito espacial, e sem dúvida é importante trazer os marcos fundamentais, os princípios fundamentais do direito espacial. Então, o meu foco hoje será na apresentação das fontes de direito espacial, principalmente nos 5 grandes tratados, aqueles tratados que foram celebrados, negociados, no âmbito do Comitê das Nações Unidas para Usos Pacíficos do Espaço, num curto período de tempo, entre 1967, quando nós tivemos a aprovação do chamado Tratado do Espaço, que consideramos a Magna Carta do direito espacial, até 1979, quando foi aprovado o Acordo da Lua. Nesse curto espaço de tempo, há décadas atrás, foram sedimentados os princípios fundamentais de direito espacial. Obviamente, essas não são as únicas fontes de direito espacial, como eu abordarei e apresentarei a todos vocês nos próximos minutos. Há uma grande quantidade de fontes formando um quadro bastante complexo, do ponto de vista normativo. Mas o grande desafio que nós enfrentamos hoje em dia é exatamente a evolução da tecnologia e da própria economia espacial, que traz novas demandas, novas perspectivas e novos desafios para o direito espacial. Na medida que ainda nós nos baseamos em princípios gerais consolidados principalmente no Tratado do Espaço de 1967, à medida que nós estamos cada vez mais distantes daquele período histórico, político, econômico, maior o potencial de interpretações e reinterpretações desses instrumentos e desses princípios. Interpretações que eventualmente podem ser diferentes com relação a casos concretos. E esse é o ponto que eu gostaria de destacar a todos vocês nessa manhã aqui na América Latina, nessa tarde na Europa. O direito espacial possui um arcabouço jurídico muito relevante. No entanto, seus princípios fundamentais estão sempre sujeitos à interpretação e reinterpretação. À medida que novos desafios são impostos ao direito espacial por conta da evolução da tecnologia e da própria economia espacial, há sim um potencial crescente de disputas, tanto do ponto de vista privado quanto público. E quando eu falo disputas aqui, não pensem em guerras, mas pensem em conflitos de opinião. No momento que a humanidade depende tanto dessa tecnologia, esses conflitos de opinião podem trazer grandes prejuízos econômicos, políticos e sociais a todos nós. Ok? Então eu trouxe aqui vários slides para apresentar a todos vocês. Gostaria de começar então com o primeiro, com uma abordagem introdutória, destacando um ponto crucial. Ou seja, hoje, nosso mundo moderno depende muito de atividades espaciais. Isso tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Das pessoas no dia a dia, quanto dos estados no seu próprio desenvolvimento econômico, social e político. Então, essa palestra, ela é viabilizada de maneira direta e indireta por essa infraestrutura espacial, que trouxe uma grande revolução nas telecomunicações. Um impacto que permite a conexão entre pessoas distantes, mesmo num período de pandemia, como infelizmente ainda vivemos, que permite a todos nós o acesso a informações em tempo real sobre o que acontece em qualquer canto do globo, que permite também a cada um de nós o acesso a informações estratégicas, como, por exemplo, geolocalização, que nós possamos nos localizar, inclusive, quando estamos em deslocamento nos nossos veículos, de um endereço a outro. Sempre consultamos as informações da meteorologia, será que vai chover ou não no fim de semana? Então, de um modo geral, nós estamos utilizando de maneira incisiva essa infraestrutura espacial
no nosso dia a dia, como pessoas físicas. Ao mesmo tempo, se reconhece cada vez mais que essa tecnologia espacial é fundamental para o desenvolvimento das nações, dos países. Então, os países vão cada vez mais se amparar nessa tecnologia para diversas áreas estratégicas, seja questão de segurança nacional, comunicação, integração nacional, seja, por exemplo, urbanismo, monitoramento de atividades econômicas estratégicas, como a agricultura, a pecuária, e também a própria possibilidade de transporte e deslocamento de pessoas e bens de países de uns para os outros. Então, é extremamente interessante verificar esse fato. Hoje, a vida moderna depende muito de objetos em órbita, que estão em constante movimento, como a própria Terra está, mas estão em constante movimento em relação à própria Terra, que em órbita baixa viajam a 28 mil quilômetros por hora, muito mais rápidos do que uma bala de fuzil, e que estão dando uma volta em torno do planeta a cada 90 minutos. E esses objetos são fundamentais para a vida moderna, para a nossa vida atual aqui no planeta. Então, sem dúvida, é um momento importante para a tecnologia espacial e para o mercado espacial. E esse é um ponto que eu também gostaria de destacar. O mercado espacial tem crescido numa velocidade muito rápida, de forma muito maior do que a própria economia global, exatamente porque há uma demanda. Logo, isso acaba trazendo um impacto muito grande no sistema, porque, enquanto no início das atividades espaciais, elas estavam reservadas, muitas vezes, a algumas poucas nações com poderio bélico destacado, hoje nós temos a chegada crescente de operadores privados, o que traz uma nova dinâmica para o sistema. Ao mesmo tempo, na medida que os estados consideram essa infraestrutura crucial para a sua segurança e para o seu desenvolvimento, iniciativas de proteção dessa infraestrutura acabam se tornando cada vez mais correntes e surgem discussões sobre quais são os usos militares do espaço que são permitidos pelo sistema normativo atual. Esse é um cenário que nós vivemos nos dias de hoje. O que traz, então, o direito espacial? De uma forma muito simples, muito aberta. Ele contempla normas de conduta relativas a atividades humanas no ou relacionadas ao espaço. Então, o que o direito espacial permite é que essas atividades espaciais sejam conduzidas de forma segura e ordenada, trazendo benefícios a todos. Esse é o grande foco do direito espacial. Ele vai estabelecer, então, as condutas desejáveis e indesejáveis no âmbito das atividades espaciais. E como o espaço foi reconhecido desde o início como um território internacional, ou seja, onde os estados não podem exercer soberania, a matriz do direito espacial está no direito internacional. Ou seja, as normas acordadas internacionalmente têm um peso muito grande com relação aos princípios fundamentais do direito espacial. Progressivamente, elas vêm sendo internalizadas pelas diversas nações, mas nós temos uma matriz internacional aqui. Tá? Outro ponto que também deve ser destacado desde o início. Os princípios fundamentais de direito espacial, essas regras gerais que estabelecem os marcos de todo esse sistema normativo, têm uma data, tem um período histórico específico onde foram elaborados, que exatamente foi uma fase da Guerra Fria, há mais ou menos meio século atrás. Então, é óbvio que você pode encontrar na análise desses princípios as digitais do período da Guerra Fria. Um período bastante diferente do ponto de vista econômico e político do que vivemos hoje, embora muitos digam que estamos chegando a uma nova fase de Guerra Fria internacional. O desafio que todos nós, operadores, intérpretes e space lawyers em geral, enfrentamos nos dias de hoje é como empregar esses princípios fundamentais, elaborados e acordados numa faixa histórica diferente,
para problemáticas que não poderiam ter sido antecipadas naquela época. E temáticas que eu vou incluir, inclusive, na minha apresentação. Mas somente citando algumas que serão, inclusive, abordadas em outras palestras nesse excelente programa que foi preparado pela ILA. Temos a questão da sustentabilidade a longo prazo de atividades espaciais. Toda a problemática do uso da órbita baixa traz uma série de tensões, exatamente pelo crescente volume de objetos em órbita e o crescente volume de detritos em órbita. Segurança espacial com relação à integridade desses sistemas e a possibilidade deles que sejam mantidos de forma segura. A economia espacial, com a participação crescente de operadores privados, algo que eu acabei de dizer. E também uma temática que eu tive bastante participação nos últimos anos, que é a discussão sobre a exploração comercial de recursos espaciais, recursos naturais que podem ser extraídos de corpos celestes. Uma questão que tem um peso muito grande nos dias de hoje, principalmente com as missões planejadas para a Lua nos próximos anos. Então, são interessantes temáticas que muitas delas não podiam ser antecipadas pelos delegados internacionais quando negociaram os princípios fundamentais de direito espacial no final dos anos 60 e no final dos anos 50 e nos anos 60 e 70. Logo, há uma tensão no sistema. E essa tensão precisa traz uma necessidade de um impulso novo à diplomacia espacial. Ok? Tudo bem até aqui? Tatiana, tá dando para me ouvir bem, né? Ótimo. Estou trazendo uma contextualização internacional para a regulamentação do direito espacial. Essa regulamentação se desenvolve porque ela é vista como útil. Ela desenvolve porque os próprios operadores, os próprios estados que desejam desenvolver atividades espaciais anseiam para que sejam clarificadas as regras de conduta desejáveis, de modo a permitir que a exploração e o uso do espaço se dê de maneira sustentável e constante. Então, existe uma convergência de interesses dos atores espaciais em relação ao estabelecimento de regras de conduta. E existe um fórum internacional que acaba mantendo não só um legado, como uma importância estratégica para o desenvolvimento das normas de direito espacial, que é exatamente o Comitê das Nações Unidas para Usos Pacíficos do Espaço. Eu sei que daqui a algumas aulas vocês terão uma palestra muito interessante sobre o tema, com a própria diretora do NUSA, o Escritório das Nações Unidas para Questões Espaciais, Simonetta Di Pippo, e o nosso diplomata brasileiro André Rippel. E lá eles vão trazer toda a dinâmica para vocês sobre como as temáticas espaciais avançam no sistema ONU. Mas hoje, nessa minha palestra, eu gostaria de destacar a importância do COPUS para o direito espacial. Porque o COPUS, que como comitê da Assembleia Geral da ONU, funciona de maneira permanente desde 1959, ele tem uma importância singular para o direito espacial. Porque nesse organismo internacional, que não tem personalidade jurídica própria, que não é uma organização autônoma, que é simplesmente um comitê da Assembleia Geral da ONU, nesse organismo, nós tivemos o desenvolvimento e a negociação e o acordo dos principais instrumentos internacionais de direito espacial, inclusive o Tratado do Espaço. Então, o COPUS ele tem uma importância singular. Ele funciona basicamente como uma verdadeira instância legislativa global no âmbito do direito espacial. E tem um legado maravilhoso, que é exatamente a construção de princípios fundamentais desse novo ramo do direito. Hoje, de qualquer maneira, há desafios no COPUS, exatamente por conta da expansão de membros nesse comitê e que reflete, na verdade, o reconhecimento da importância estratégica das atividades espaciais. O COPUS está muito próximo de alcançar a marca de 100 Estados-membros. Isso significa que mais da metade dos estados da ONU participam ou participarão desse comitê. Hoje a ONU tem 193 Estados-membros. O que significa que há uma participação importante de diversas nações, de todos os continentes,
nações que têm um controle total dessa tecnologia espacial, outras em desenvolvimento, outras nações ainda no desenvolvimento um pouco menor, que vão reconhecer na tecnologia espacial e na infraestrutura satelital um coeficiente importante para o seu desenvolvimento econômico, social e político. A chegada dessas novas nações é importante para o COPS, porque traz uma maior legitimidade e uma maior participação de diferentes povos e diferentes perspectivas no âmbito da discussão do direito espacial, que se dá principalmente no subcomitê jurídico do COPS. Por outro lado, o mecanismo de tomada de decisões no COPS é a regra do consenso. Ou seja, não pode existir nenhuma oposição à continuidade de debates no COPS para que uma matéria seja aprovada e incluída, por exemplo, na agenda. Então, o ponto crucial que nós temos hoje em dia é que o COPS tem como desafio conseguir obter e construir o consenso para que novas temáticas sejam recebidas no seio desse organismo e que novas regulamentações sejam discutidas e, inclusive, aprovadas para que seja garantida uma maior segurança jurídica a atividades espaciais. Esse é um desafio muito grande que nós vivemos no âmbito do COPS. E como a Tatiana disse no início, eu tive a honra de participar de delegações brasileiras no COPS e também delegações do Instituto Internacional de Direito Espacial no COPS desde 2009. Foi lá que eu conheci a doutora Tatiana, né? Acho que foi em 2012, 2013, não lembro exatamente, mas foi o momento que nós conhecemos. E 2013, a vivência... sim. 2013, isso mesmo. E sempre sob o comando do nosso grande mestre, professor José Monserrat Filho, o grande nome do direito espacial no Brasil. E lá em Viena, né, Tatiana, nós pudemos vivenciar as dificuldades da construção do consenso e os desafios para a diplomacia espacial diante de novas temáticas e novos desafios. Muitos deles com um forte coeficiente técnico, que exige do delegado, do operador do direito, um conhecimento que vai além das 4 linhas do Tratado do Espaço, que vai além das bases e dos fundamentos do direito, né? Então, é um desafio muito grande. E isso acaba trazendo dificuldades para a aprovação de não só novos itens na agenda do COPS, mas também para obter tomada de decisões com relação a novas regulamentações. Certo? Esse é um desafio, mas tenho certeza que na aula que vocês terão daqui a algumas semanas, essa temática vai ser reabordada. O que eu gostaria de destacar de novo é o seguinte: COPS tem um legado fundamental para o direito espacial. Com relação às fontes do direito espacial, um ponto que tem que ser dito de maneira bem clara, ou seja, para alunos mais jovens, jovens pesquisadores, quando nós introduzimos o direito espacial, muitos se surpreendem em saber que existem normas no direito espacial, que o direito espacial não é um direito do futuro, na verdade é um direito com regras consolidadas basicamente há meio século atrás. Mas o sistema normativo de direito espacial, ele é muito fragmentado e muito complexo, porque ele não está sistematizado e ele se ampara em diferentes fontes formais do direito. Fontes formais são aqueles mecanismos que revelam as normas jurídicas. Eu não estou falando aqui das fontes materiais, que seriam as justificativas do ponto de vista sociológico, econômico e político para a criação das normas. Falando das fontes formais, as que expressam o direito, que tornam o direito cognoscível. Então, o que nós temos aqui? Uma grande variedade de fontes. Podemos destacar, em primeiro lugar, os grandes tratados de direito espacial negociados na ONU. Nós vamos ver cada um deles em sequência, mas encabeçados pelo importantíssimo Tratado do Espaço de 67. Mas nós temos também costumes internacionais, normas vinculantes não escritas, que são comportamentos reiterados com consciência de obrigatoriedade. Resoluções da Assembleia Geral da ONU sobre diversas temáticas, que são exemplos do que chamamos de soft law, não são vinculantes por si só, mas que podem coordenar e até mesmo vincular o comportamento progressivamente dos Estados e dos próprios atores espaciais. Uma série de guidelines, standards técnicos,
que cada vez mais estão trazendo as boas práticas para o desenvolvimento da tecnologia espacial, uma série imensa de acordos bilaterais e multilaterais. Podemos citar como exemplo a própria lógica do acordo que deu origem à Estação Espacial Internacional e a série de acordos bilaterais do programa Artemis, desenvolvido hoje, encabeçado pelo governo norte-americano, e também as leis internas dos países, que vão internalizar, então, esses princípios, trazendo claramente a visão do próprio interesse nacional. São leis internas, mas elas funcionam como atos unilaterais dos estados que têm impacto internacional no direito internacional. Então, isso aqui é um grande desafio, porque esse sistema é complexo. Existe uma importante publicista, uma importante pesquisadora de direito espacial, chamada Valérie Kaiser, que comparou o sistema de direito espacial ao labirinto de Dédalo, porque é bastante complexo você conseguir identificar as rotas e saber identificar quais são as regras aplicáveis diante de problemas concretos. É necessário que seja feito o chamado diálogo das fontes, que aqui no Brasil, no nosso país, nós tivemos um grande professor que, no direito nacional, falava muito sobre o diálogo das fontes, que era o professor Guido Soares. E o que seria o diálogo das fontes? A coordenação das diferentes fontes formais de direito para que seja esclarecido qual é a norma aplicável a um caso concreto. Esse exercício não é fácil. Esse exercício demanda dos delegados internacionais, dos operadores do direito espacial, dos space lawyers, uma ampla pesquisa. E se reflete, por exemplo, no âmbito do nosso júri simulado de direito espacial, né, o Manfred Lachs Multicourt, do International Institute of Space Law, nós sempre verificamos e cobramos isso dos alunos, a capacidade de coordenar seus argumentos amparados em diversas fontes, porque isso é um ponto crucial para a resolução de controvérsias no âmbito das atividades espaciais. E não é fácil, exatamente porque o sistema ele é fragmentado. No topo, podemos dizer que está o Tratado do Espaço, mas há uma grande quantidade de outras fontes ao redor, e é sempre importante estudá-las e compreendê-las bem para que seja possível amparar um argumento favorável a uma posição relativa a condutas desejáveis em atividades espaciais. Okay? Então, é um sistema complexo e nós não podemos esquecer nunca dessa realidade. O interessante é verificar que essas diferentes fontes, elas se sucedem no tempo. Então, assim, do ponto de vista didático, eu gostaria de deixar bem claro a todos vocês, uma apresentação aqui didática. É possível, sim, estabelecer uma linha na história onde se observa uma evolução regulatória. Ou seja, de tempos em tempos, determinadas fontes ganham prioridade e prevalecem no âmbito do direito espacial. Nós podemos chamar essa evolução, nós podemos dividir essa evolução em 4 fases. Eu coloquei aqui uma sugestão minha, mas o que eu gostaria de destacar, por exemplo, que nós temos uma fase preparatória que se dá desde o lançamento do primeiro satélite espacial, o Sputnik 1, em 1957, até as vésperas da celebração do Tratado do Espaço, onde prevalecem costumes. Inclusive, o Sputnik gera o primeiro costume internacional de direito espacial, no momento em que esse satélite artificial passa por sobre o território de diversas nações, e nenhuma delas reclama violação do seu espaço aéreo. Então, num período de tempo muito curto, se consolida um novo costume internacional, uma nova norma de direito por conta do reconhecimento dessa sua vinculatividade. Exatamente o raciocínio de que objetos espaciais em órbita não violam a soberania dos estados subjacentes. Então, essa regrinha, de maneira muito rápida, consolida o espaço como um outro domínio, como um território internacional, onde a soberania estatal não se aplica.
Esse período de costumes é importante, mas ele é sucedido por um outro de grande importância para o direito espacial, que poderia ser chamado de fase de ouro, que se dá entre 67 e 79, quando os 5 grandes tratados de direito espacial são negociados, aprovados e assinados no sistema ONU. Então, esse período consolida o direito espacial como um novo ramo do direito, com regras claras e vinculantes. Depois nós passamos por uma fase de soft law, onde uma série de resoluções da Assembleia Geral da ONU são aprovadas por diversas temáticas, tanto com relação, por exemplo, a censuramento remoto, quanto transmissão direta de televisão por satélite e uso de propulsão nuclear em satélites. São normas que não são vinculantes per se, mas que acabaram pautando o comportamento dos estados. E, mais recentemente, basicamente nos últimos 20 anos, nós vivemos uma fase de interpretação dessas regras. Ou resoluções, standards e guidelines esclarecendo melhor o que são essas regras de direito espacial, ou até mesmo leis internas que vão incorporá-las a sistemas normativos domésticos, trazendo sempre a perspectiva do interesse nacional. De um modo geral, essas fases sucedem no tempo, numa faixa entre 10, 15 e 20 anos. Então, talvez nós estejamos chegando no limiar de uma nova fase regulatória no âmbito do direito espacial, por conta de demandas específicas que estão surgindo e que exigem algum tipo de esclarecimento regulatório. Não dá para saber qual vai ser a fonte que vai prevalecer, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: nós estamos chegando lá. E provavelmente essa década de 20 e a década de 30 desse nosso século será marcada por estabelecimento de novos compromissos internacionais no âmbito do direito espacial e que terá um impacto, obviamente, no dia a dia das atividades espaciais em todo o globo. Ok? Feita essa introdução, eu gostaria de trazer agora para vocês a nossa Magna Carta, o chamado Tratado do Espaço. Sem dúvida, o instrumento mais importante que nós temos no direito espacial. O Tratado do Espaço, que tem um título muito maior, que está na tela, mas é reconhecido internacionalmente como Outer Space Treaty, Tratado do Espaço, em português. O professor Steven Gorov sempre menciona o Tratado do Espaço como a nossa Magna Carta. E tem uma razão, porque ele incorpora os princípios fundamentais de direito espacial. E vejam, o Tratado do Espaço hoje já conta com 111 Estados-partes. É um número muito representativo no sistema ONU. Só que ele foi concebido na Guerra Fria. E, em grande parte, o Tratado do Espaço é um acordo de desarmamento. Um acordo entre as duas grandes potências militares da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e que vão tratar de uma forma ou de outra de neutralizar o espaço num período ainda bastante arriscado da Guerra Fria. Naquela fase do final dos anos 60, começa uma lógica de distensão após anos e anos de tensões em estado crescente entre as duas superpotências. É bom lembrar que poucos anos antes do Tratado do Espaço, nós tivemos a crise dos mísseis de Cuba, que poderia ter levado a humanidade ao fim, numa guerra nuclear completa. Então, existia uma preocupação aqui, de ambas as partes, estabelecer normas de conduta, de evitar maus entendidos, de favorecer um compreendimento de ambas as partes e, ao mesmo tempo, reconhecer a importância estratégica de atividades espaciais pacíficas. E todas essas visões estão bem claras no texto desse importante tratado. Trouxe aqui para vocês alguns desses princípios fundamentais. Outros, inclusive, vão dar origem a tratados autônomos. Mas alguns deles eu gostaria de destacar nessa nossa aula introdutória. Primeiro ponto, o reconhecimento de que o espaço constitui um território internacional, aberto à exploração de todos os estados,
que não pode ser apropriado soberanamente por nenhum deles. Então, o espaço é um território em relação ao qual todos os estados têm acesso, mas em relação ao qual nenhum deles pode exercer soberania. Um ponto crucial que distingue o espaço exterior, o espaço ultraterrestre, do espaço aéreo imediatamente abaixo dele. Enquanto o espaço aéreo é submetido, com base na Convenção de Chicago de 44, à soberania do Estado territorial, não é possível a nenhum Estado exercer prerrogativas soberanas em relação ao espaço exterior. Isso vale, inclusive, com relação a corpos celestes e posições orbitais. Há um probleminha aqui. O Tratado do Espaço não estabelece a delimitação da fronteira entre espaço aéreo e ultraterrestre. Essa questão continua em aberto. E é um tema que eu abordei na minha tese de doutorado aqui na Universidade de São Paulo, no Brasil, há 10 anos atrás. Olha só, realmente o tempo passa rápido. E, sem dúvida, eu poderia trazer toda essa aula sobre delimitação para vocês, mas como nosso objetivo hoje é dar um panorama geral, eu gostaria de esclarecer esse ponto. Ou seja, reconhece-se que os estados não podem exercer soberania sobre o espaço exterior. Reconhece o espaço exterior, então, como um domínio diferente com relação ao espaço aéreo, mas não foi acordada, até o momento, a delimitação multilateral dessa fronteira. O que ocorre de modo indireto ou incidental é que algumas nações aprovam regulamentações nesse sentido no âmbito das suas legislações domésticas. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar. O Tratado do Espaço coloca a responsabilidade internacional contra atividades espaciais nas mãos dos estados. Os estados respondem internacionalmente por todas as atividades espaciais nacionais, sejam elas governamentais ou não governamentais. O que foge, então, de uma regra clássica do direito internacional de que os estados não respondem por condutas privadas. Aqui não. Os estados respondem, sim, por atividades espaciais privadas. Daí a necessidade de manterem controle e supervisão sobre atividades espaciais privadas. Outro ponto, talvez na visão de muitos dos negociadores do Tratado do Espaço, era a questão crucial quando esse acordo foi negociado. O estabelecimento de um desarmamento parcial da órbita terrestre e total de corpos celestes. Ou seja, o artigo 4º do Tratado do Espaço proíbe a alocação de armas nucleares e armas de destruição em massa na órbita da Terra. Algo extremamente importante para aquele período da Guerra Fria. E outro ponto interessante, uma preocupação com a cooperação entre os estados para que se evitem efeitos prejudiciais das atividades, inclusive contaminação endógena e exógena por meio de atividades espaciais. Isso também está previsto no artigo 9º. O ponto que eu queria destacar é o seguinte: o Tratado do Espaço sobrevive até os dias de hoje, cada ano com novos estados-partes, e sem nunca ter sofrido uma emenda, porque ele possui regras gerais. O Tratado do Espaço é o que nós chamamos de direito internacional um umbrella treaty, um tratado guarda-chuva. Ele possui uma série de princípios fundamentais que podem ser expandidos e melhor elaborados por instrumentos autônomos. E algumas dessas regras gerais deram origem a instrumentos autônomos vinculantes, que são os outros 4 tratados do espaço, que nós vamos ver agora na sequência. Mas eu gostaria de destacar esse ponto. O Tratado do Espaço sobrevive porque ele traz princípios gerais. E esses princípios gerais podem ser interpretados e reinterpretados de maneira a trazer um guia, uma luz para problemáticas novas no âmbito das atividades espaciais. Ok? Vamos ver agora o acordo de salvamento. O acordo de salvamento ele tem 2 viés. Ele tem tanto a lógica de salvamento de astronautas, quanto restituição de objetos espaciais estrangeiros que sejam localizados em território nacional. E é um acordo
que também tem um bom número de estados-partes, 98 estados-partes. Ele tem um lado, então, claramente humanitário, ou seja, de resguardo e salvamento de astronautas quando sofrem algum tipo de risco nas missões espaciais, que continuam extremamente perigosas, né? Os riscos que esses indivíduos correm são muito relevantes. É só pensarmos no momento que estamos vivendo no dia de hoje, né? Hoje, a Estação Espacial Internacional está tendo que modificar um pouco a sua órbita para não colidir com o resto de detrito de um satélite chinês que foi destruído num teste de armas anti-satélites em 2007. Um pedaço está em rota de colisão nesse momento com a Estação Espacial Internacional e acredito que em alguns minutos vai ser feita a manobra de evasão para evitar essa colisão. Então, não podemos ignorar os riscos que esses astronautas sofrem em órbita da Terra, inclusive neste exato momento. Então, o que o Acordo de Salvamento traz é uma série de previsões que permitem o auxílio e o resgate de astronautas em situações de perigo. Por que essas regras são previstas? Exatamente para reconhecer que os astronautas são enviados da humanidade. Eles estão correndo esses riscos de uma maneira ou de outra em nome de cada um de nós. Inclusive, se eles caírem em território inimigo, por exemplo, eles não podem ser considerados espiões, mesmo que tenham patente militar. Eles devem ser resgatados. Qualquer tipo de problema físico, eles devem receber o tratamento médico, eventualmente alimentados e restituídos sem que possa ser exigido um resgate. Então, isso traz uma lógica bem interessante. Os astronautas vão ter uma série de prerrogativas jurídicas, inclusive de inviolabilidade jurídica, por conta da função que exercem. Mas aí eu gostaria de trazer uma dúvida interessante que podemos depois discutir no final da apresentação. Essas regras valem para turistas espaciais? Nós estamos tendo cada vez mais missões de turismo espacial. Naquela zona, principalmente naquela zona fronteiriça entre espaço aéreo e ultraterrestre, mas também em órbita da Terra. Esses turistas devem ser considerados enviados da humanidade a ponto de receber prerrogativas jurídicas, inclusive de inviolabilidade com relação a determinados pontos? E mais, essas missões de turismo espacial podem ser obrigadas a desempenhar atividades de resgate de astronautas em órbita em caso de perigo? São dúvidas que permanecem em aberto. Agora, é importante lembrar que o Acordo de Salvamento ele também tem um outro aspecto. Ele vale, inclusive, para a restituição de objetos espaciais que sejam encontrados em solo nacional. Ou seja, uma vez que exista a identificação de um objeto espacial, seja um satélite, um resto de satélite, um pedaço de foguete em território nacional, ele deve ser restituído ao Estado responsável na medida que ele seja identificado e assim o requeira. A única diferença é que aqui os custos de resgate podem sim ser reclamados pelo Estado de resgate. Eu trouxe até uma foto ali embaixo, que é uma foto de um tanque de Drazina localizado em território nacional do Brasil, onde nós temos uma série de relatos, informações, fotos de restos de objetos espaciais que foram identificados principalmente na zona equatorial e intertropical, que cobre grande parte do território nacional brasileiro. Então, nós temos um exemplo interessante, quando também foi localizado um tanque de Drazina em território nacional brasileiro, ele foi reclamado pelo governo norte-americano e entregue pelas autoridades brasileiras por meio de uma solenidade há alguns anos atrás. Então, o Acordo de Salvamento tem esses dois lados. Um lado humanitário, que está relacionado à proteção dos astronautas, e um lado de proteção de tecnologia, que se vincula principalmente à lógica da restituição de objetos espaciais, que mesmo encontrados em solo nacional, eles não podem ser considerados como não tendo dono. Eles permanecem vinculantes
ao estado de origem e não podem ser objeto, por exemplo, de algum tipo de engenharia reversa para identificação da tecnologia embarcada. Ok? Tudo bem até aqui? Tatiana, se você quiser me interromper em algum momento, por favor, sinta-se à vontade, tá? Lavo, assim você descansa um pouquinho, de repente faço algumas duas perguntas que chegaram na chat, aí Ótimo. fazemos uma pequena pausa e você descansa um pouquinho. Tanto parabéns, estamos aqui inebriados ouvindo você. Mas temos uma pergunta, primeiramente, como você disse, dos costumes internacionais, né? Nós temos aqui uma hóspedes, vamos dizer, ilustres, temos a doutora Mercedes Esquivel, a viúva do nosso grande Aldo Coca, e ela Sim. fez uma observação no chat, dizendo que, inclusive, Bin Cheng falava, né, em costume internacional simultâneo, automático, né, instantâneo, inclusive com o lançamento do Sputnik, que foi o que você comentou. Exatamente. E eu gostaria de aproveitar e saudar a senhora Maria de las Mercedes Esquivel, exatamente em nome de um reconhecimento nosso aqui, não só brasileiro, mas da América Latina, ao eminente trabalho do Dr. Aldo Armando Coca, que é um dos patronos do direito espacial, não só na América Latina, mas no mundo, né? Eu soube do evento que foi feito de homenagem logo na primeira sessão desse curso. Infelizmente, eu não pude participar, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de saudar uma vez mais o Dr. Aldo Armando Coca, que tem as suas digitais em várias dessas regras, né? É verdade, é uma grande honra para nós latino-americanos, né? É verdade. E, então, temos duas perguntas dessa desse primeiro tempo da sua apresentação. O Dr. Ian Grosner pergunta se, na sua opinião, qual a importância das leis nacionais de atividades espaciais para dar segurança jurídica aos novos players do setor. Ah, com certeza. Grande abraço, Ian Grosner, nosso grande amigo, parceiro, inclusive, no curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Espacial, que estamos organizando aqui na Universidade Católica de Santos. O ponto que eu gostaria de responder a essa questão, que com certeza o Ian reverbera uma preocupação de diversos participantes, é bem simples. Ou seja, os estados respondem internacionalmente pelas atividades espaciais nacionais, sejam governamentais ou não governamentais. Logo, é importante que existam mecanismos de supervisão e controle das atividades espaciais nacionais, inclusive privadas. Essas regras de controle vão implicar em mecanismos de autorização e licença, tanto de fabricação, montagem, quanto de lançamento de objetos espaciais. E elas trazem segurança jurídica, inclusive, para os operadores privados. Então, há, assim, uma crescente tendência de que cada uma das nações passe a elaborar normas internas relativas às suas atividades espaciais nacionais, inclusive privadas, por conta, no ponto de vista internacional, da responsabilidade que possuem e do ponto de vista interno, para garantir que elas consigam ser executadas de forma segura, ordenada e refletindo as perspectivas e os interesses nacionais. Talvez seja a principal razão hoje para o fato de que vários países buscam elaborar novas legislações espaciais, inclusive o Brasil. Perfeito, Esse é um ponto bem doutor Lavo. importante. Inclusive, aproveito para informar a todos que no ILA nós fizemos para cada país membro, que são 20 países da América Latina, inclusive todos os países do Mercosul, mais a Itália, uma que nós chamamos na Itália Scheda Paese, que é praticamente um estudo sobre cada país latino-americano no setor espacial. E o que foi observado Excelente. É a ausência de legislação nacional, na grande maioria, inclusive também na Itália, no Brasil. Então, realmente, é um tema de grande interesse e para reflexão. Obrigada. Temos uma segunda pergunta antes do senhor retomar, de você retomar a sua apresentação. O Alessandro José de Carvalho, nosso colega, foi chefe da Cooperação Especial da Agência Espacial Brasileira. Obrigada, doutor Alessandro, pela participação. Ele nos diz: prezado professor Olavo, meus cumprimentos pela apresentação.
Em relação à evolução regulatória, uma observação da linha do tempo em que as normas foram sendo elaboradas, ao mesmo tempo em que revela a preocupação da comunidade internacional de como as atividades espaciais, pode-se dizer que, de certa forma, também indica o interesse das nações mais avançadas na tecnologia espacial, em evitar que outros países avancem nesses conhecimentos sensíveis e com aplicações militares? Uma pergunta bastante Certamente. complexa, né? Não, bastante complexo, mas o doutor Alessandro, nosso grande amigo, trabalhou tanto tempo na Agência Espacial Brasileira. Alessandro, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Mais uma boa pergunta nessas diferentes palestras que eu participo. O Alessandro sempre traz grandes perguntas. O que eu gostaria de destacar é esse ponto, né, Alessandro? A tecnologia espacial, ela é estratégica. Ela é estratégica porque é uma tecnologia de ponta, com múltiplos fins. E a tecnologia espacial também é dual por natureza. Ela pode ser utilizada para fins pacíficos quanto para fins militares. E, inclusive, ela, assim, alguns componentes têm um grande interesse estratégico, inclusive bélico. Então, existem, sim, restrições crescentes ao acesso a essa tecnologia por conta de vários países, inclusive regras que restringem a exportação e o acesso a esses instrumentos. O que isso gera de consequência do ponto de vista global? À medida que as grandes potências espaciais restringam o acesso a essa tecnologia, nós vamos acabar criando um grande, como eu posso dizer, uma segunda escala no cenário internacional. De um lado, nós vamos ter as Spacefaring Nations, com tecnologia espacial e capazes, então, de desenvolver várias fases das atividades espaciais, e as Non-Spacefaring Nations, principalmente estados em desenvolvimento, que não vão ter acesso a essa tecnologia sensível. Como obter progressos nessa situação, nessa questão? Muitas vezes nós vemos que as saídas são bilaterais. E um exemplo, por exemplo, foi o acordo de salvaguardas assinado entre o governo brasileiro e o governo norte-americano com relação ao centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Mas as restrições são reais. E à medida que a tecnologia espacial é considerada estratégica, e à medida que essa tecnologia tem um potencial dual revelado de maneira mais categórica, a tendência é que esses obstáculos não desapareçam. Eles podem até ser relativizados aqui e ali, mas somente após muita diplomacia. Muito obrigada, Olavo. Tem mais uma pergunta, muitas perguntas, mas de repente a gente faz uma pausa e deixa para a próxima. Mas o Dário Davi de Lima diz, muito boa apresentação, professor. E a pergunta é, existem multas se realiza uma engenharia invertida sobre objetos espaciais encontrados? Ele usa inversa em espanhol. Sobre os objetos espaciais encontrados? Muito obrigada. Excelente pergunta, Dário, uma vez mais obrigado. De maneira bem simples, o tratado, o acordo de salvamento não estabelece multa, mas ele estabelece uma obrigação de que não seja feita engenharia reversa. O que acontece, Dário, na prática? Quando é feita a restituição de um objeto espacial, há um estudo por parte do estado de origem com relação a como foi entregue esse objeto. Às vezes, diante da situação em que o objeto foi entregue, o estado de origem não aceita arcar com os custos de resgate. Mas, de novo, isso se dá de maneira bilateral, porque o tratado não estabelece um procedimento claro. É a prática que acaba se impondo com relação a esse tema. Os canais diplomáticos, não é, professor Olavo? A diplomacia é muito importante no direito espacial. Duas últimas perguntas. Doutora Ruidoro, Marina Ruidoro, pergunta qual a importância da utilização dos mecanismos de governança global no cenário da New Space? E a Suyan pergunta como harmonizar as regras nacionais que vierem a ser criadas? Duas perguntas, a Marina, a Suyan, da Universidade Católica de Santos. A Marina acabou de fazer a defesa dela do mestrado em Direito Espacial aqui na Unisantos. A Suyan participou da nossa equipe brasileira no round latino-americano
de direito espacial. São perguntas interessantes, mas eu acho, Tatiana, que talvez eu dê encaixar essas perguntas no final. Segundo tempo, Na segunda perfeito. tempo. Você me lembra dessas perguntas? Porque daí a gente Pode faz uma deixar. conexão direta com essa lógica do New Space e também a responsabilidade internacional. Está tudo anotadinho. Então, por favor, pode prosseguir, professor Olavo. Obrigado, Tatiana. Então, Marina e Suyan, daqui a pouco eu já volto para essa pergunta, tá? Vamos voltar, então, para o roteirinho. E obrigado por dar essa pausa aqui. Tem que tomar uma aguinha, né? Então, eu trabalho, a convenção seguinte, que é muito importante, é a Convenção de Responsabilidade por danos causados por objetos espaciais. Essa convenção, do ponto de vista jurídico, legal, de direito, é o mais interessante tratado de direito espacial. De maneira bem simples, é o mais longo de todos. E o que possui regras mais inovadoras. Com certeza, nós podemos fazer uma aula inteira sobre a Convenção de Responsabilidade e não daria tempo de abordar todos os seus aspectos mais importantes. Mas o que eu gostaria de destacar aqui? A Convenção de Responsabilidade, que em inglês, né, nós estamos falando aqui de liability, que é responder por danos causados por objetos espaciais, ela acaba contemplando um princípio geral do Tratado do Espaço de maneira categórica. Reconhece que as atividades espaciais são lícitas por natureza, porém ultra perigosas. Então, como, por exemplo, as atividades nucleares. As atividades nucleares são lícitas, porém ultra perigosas. Quando nós falamos esse termo ultra perigoso, em inglês ultra hazardous, o que nós estamos querendo dizer não é que acidentes ocorram sempre, mas que quando ocorre um acidente envolvendo esse tipo de atividade, o potencial de dano é excessivo, é muito, muito grande. Então, isso fica bem claro na Convenção 72, que também foi o tema da minha dissertação de mestrado na USP, por conta da sua implicação, da sua importância para um país como o Brasil, que é um estado que desenvolve atividades espaciais. O que ela traz de mais especial, eu acredito, é a consideração de um duplo sistema de responsabilidade, vinculado ao local do dano, o que em latim nós chamamos locus in quo, e aqui com todos os amigos italianos, espero que eu esteja pronunciando corretamente. Mas o que nós estamos falando aqui é exatamente com a vinculação ao local do dano, ou seja, se o dano for causado na superfície terrestre ou a uma aeronave em voo, a responsabilidade internacional é objetiva. O termo empregado no tratado é absoluta. Seria uma responsabilidade sem culpa e agravada, que com mínimos excludentes de responsabilidade, inclusive não se aplica à força maior. Tá? Então, a obrigação de reparar viria simplesmente da identificação da autoria do dano e do nexo causal. Com relação a danos no espaço, aí nós teríamos uma responsabilidade subjetiva, ou seja, aí é necessário que se prove a culpa. O que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte: não há limitação de valor da reparação. A reparação deve ser integral, ela deve restituir a vítima ao estado anterior, ao status quo ante. Então, aqui nós estamos falando de um marco de responsabilidade internacional extremamente gravoso e que quase não tem comparação no sistema de direito internacional. Porque isso aqui recai exatamente nas costas dos estados, inclusive com relação a atividades espaciais nacionais privadas, não governamentais. Né? Então imaginem, de novo eu trouxe ali uma foto do Brasil, uma carenagem de um foguete lançador Ariane Space, que tem até a bandeira da Agência Espacial da Inglaterra, que foi localizado na região da Amazônia, no Brasil. Vejam o tamanho dessa carenagem. E isso é só um pedaço de vários outros que foram localizados no Brasil. Se essa carenagem caísse numa casa, sem dúvida poderia causar um grande dano. Imaginem que esses objetos espaciais, embora eles retornem, poucos retornam, porque a maioria deles acaba consumido na reentrada, mas os que retornam, eles podem sim ter um potencial de dano extremamente elevado. E nesse caso,
que a Convenção de Responsabilidade estabelece é que, para danos na superfície terrestre, a responsabilidade é absoluta, ou seja, objetiva e agravada, sem limite de indenização. Então, olha. Vejam como isso é importante no momento que cada vez mais nós temos novos estados lançadores e mais operadores privados nesse sistema. Agora, quem é que responde por esses danos? A Convenção de Responsabilidade traz o conceito de estado lançador, que é um conceito muito amplo, porque, vejam, a definição indica estado lançador como estado que lança o objeto espacial, promove o lançamento do objeto espacial, ou de cujo território ou de cujas instalações um objeto espacial é lançado. Então, primeiro, de pronto, um disclaimer para todos os membros, todos que estão assistindo, que não são brasileiros. Essa terminologia que eu trouxe aqui é do decreto brasileiro que internalizou a Convenção de 72. Eu convido a todos para ler a versão do seu idioma, a versão dos idiomas oficiais da Convenção de 72, para detalhadamente identificar a terminologia empregada. Por exemplo, em português nós escrevemos promove o lançamento, em inglês está como procures the launch. Mas tudo bem. O que eu posso ver de maneira bem objetiva com essa definição? Em caso de lançamentos conjuntos envolvendo cooperação internacional, é possível que vários estados sejam responsabilizados internacionalmente pelo mesmo lançamento. Então, é possível que exista, com relação a um único lançamento, múltiplos estados lançadores. Todos possuindo responsabilidade pelos danos. E respondendo de forma solidária. Então, isso é um ponto muito importante, ou seja, cada vez mais nós temos missões espaciais envolvendo diversos países. E por que isso acontece? Um ponto muito claro, as atividades espaciais são caras. Então é comum que existam parcerias. De outras formas, é possível que exista um tipo de composição para acesso a uma tecnologia estratégica. E também nós temos essas diversas empresas privadas que estão desenvolvendo atividades espaciais utilizando centros de lançamento em todo o globo. Nesses casos, existirão múltiplos estados lançadores e eles responderão de forma solidária com relação a danos a terceiros, pela integralidade do dano. Daí a importância, quando nós temos lançamentos conjuntos, de que seja celebrado algum tipo de acordo entre as partes para garantir um direito de regresso entre essas partes, entre os estados lançadores. Porque para a vítima, isso pouco importa. A convenção tem um viés pró-vítima. O foco da convenção é garantir que a vítima seja restituída ao status quo ante, tem uma restituição integral. Então, o problema é dos estados lançadores de buscarem mecanismos não só para compor suas responsabilidades, mas inclusive para arcar com suas indenizações. Outro ponto importante, não há nenhuma previsão de que um estado lançador possa deixar de sê-lo enquanto o objeto espacial esteja em órbita, por exemplo. Então, mesmo que o objeto espacial seja vendido em órbita, os estados lançadores originais continuam responsáveis internacionalmente. Um ponto muito importante, na medida que cada vez mais se consolida um mercado internacional de venda de satélites em órbita. Ou seja, veja só que interessante, a nação, o Estado adquirente desse satélite terá o controle e a jurisdição sobre o objeto, sem responder por danos a terceiros. Por que isso? Porque na época que foi acordado a Convenção de 72, não se imaginava que satélites seriam vendidos em órbita, eles eram muito preciosos. Hoje esse mercado cresce cada vez mais. Outro ponto que eu queria destacar, nós temos a participação crescente de operadores e lançadores privados. Isso traz complexidades, porque todo o sistema da Convenção de 72 reflete uma lógica do Tratado do Espaço que vislumbrava as atividades espaciais como vinculadas necessariamente a determinados estados. E esses operadores privados têm outras lógicas, têm outras perspectivas.
principalmente quando nós estamos pensando em inovações tecnológicas complexas, como as grandes constelações de satélites em órbita. Nós estamos vendo surgir diversas constelações, tanto em projetos quanto já em operação em órbita, de satélites em órbita baixa, operando num cinturão de satélites e funcionando, então, competindo para obter posições estratégicas e garantir serviços como, por exemplo, de internet de alta velocidade a qualquer local do globo. São operadores privados que estão desempenhando essas atividades que podem gerar impactos globais. Por exemplo, imagine no caso de algum tipo de rompimento dessa cadeia de satélites que leve à produção de um grande volume de detritos espaciais. Então, são temáticas e problemáticas que surgem com a evolução da tecnologia e da economia espacial. Eu sei que nós teremos depois nesse curso uma palestra sobre poluição espacial. A doutora Marta Gadieiro vai falar sobre sustentabilidade, a Tatiana vai falar sobre Space Traffic Management, então eu não quero me ater muito a esse ponto, mas eu preciso falar alguma coisa. E o que eu preciso dizer para vocês? Esse problema dos dejetos espaciais, dos detritos espaciais, Space Debris, é um problema sério, principalmente em órbita baixa. Nós estamos vendo cada vez mais exemplos de colisões ou interferências entre objetos espaciais em órbita, sejam eles funcionais ou não funcionais. Isso gera uma crise, pensando a médio e longo prazo, porque à medida que nós não temos um controle muito claro, não temos regras de trânsito no espaço, exatamente porque nenhum Estado tem jurisdição sobre o espaço exterior como um todo, somente sobre seus objetos, o que nós vamos ter aqui é uma situação extremamente complexa. O potencial de que exista uma reação em cadeia de colisões de objetos em órbita, que é a famosa síndrome Kessler, que foi calculada por um cientista da NASA ainda nos anos 70 e que cada vez mais traz preocupações para a comunidade internacional. Ou seja, que satélites e detritos em órbita passem a se colidir por meio de uma reação em cadeia autossustentável. O cinema já mostrou algo parecido. Não sei se vocês lembram o filme Gravidade, com a Sandra Bullock. O filme tinha uma série de problemas do ponto de vista científico, mas ele mostrava uma reação em cadeia de colisões de objeto espacial logo no seu início. E os gráficos empregavam a metodologia da síndrome de Kessler. Ou seja, quando existe colisão entre objetos espaciais em órbita, não é como naqueles filmes Star Wars, que tudo se explode, se espalha. Na verdade, nós temos a formação de nuvens de detritos. E quando essa colisão é de frente, head-on, essa nuvem de detritos acaba tendo uma aplicação global. Essa nuvem de detritos, por exemplo, que está trazendo risco à Estação Espacial Internacional nesse momento, como eu falei há pouco tempo. Quando a China fez um teste de arma anti-satélite em 2007, destruiu um satélite que estava a 800 km de altitude, produziu uma nuvem de detritos. Essa nuvem já está agora a 400 km de altitude, impactando, então, na órbita da Estação Espacial Internacional. É um problema sério, que com certeza, já convidando, fazendo spoiler, hein, Tatiana? Não percam a palestra da Tatiana, que vai falar sobre essas regras de Space Traffic Management e também toda a discussão sobre long-term sustentabilidade a longo prazo de atividades espaciais, com a doutora Marta, que faz parte da agenda global que nós temos nesse momento. Lembrando que essas diretrizes, essas guidelines para a sustentabilidade a longo prazo de atividades espaciais foram aprovadas em 2019, no momento em que o COPS era presidido pelo nosso amigo diplomata brasileiro André Rippel, que também fará uma palestra para vocês logo mais. Então, esse problema é real. E eu trouxe aqui, se não me engano, um slide com alguns gráficos, só para mostrar para vocês um pouco sobre os números, tá? E à direita, vocês vão ver, eu não sei se dá para ver a minha setinha aqui. Dá para ver a minha setinha? Então, aqui vocês têm um gráfico produzido em parceria entre o NUSA, né, o Escritório das Nações Unidas para Questões Espaciais, e a ESA, Agência Espacial Europeia, que traz de maneira muito interessante, por meio de vários infográficos, a problemática dos Space Debris. Então, eu convido vocês a consultar o site da ONU para obter essas informações.
Mas eu queria chamar a atenção para vocês para alguns pontos. Esses dados do gráfico da ONU são de dezembro de 2020. Eu coloquei aqui ao lado os gráficos mais atuais que eu pude obter no sistema da Agência Espacial Europeia, 2021. Vejam como os números mudaram em apenas um ano. Tá? Só um exemplo. Ó. Aqui se indica que existem 2.700 satélites funcionais em órbita. Isso em dezembro de 2020. Agora, novembro de 2021, 4.700 satélites funcionais em órbita. Isso vocês podem comparar com todos os outros documentos, todas as informações. Total de massa de objetos em órbita. 8.800 toneladas em dezembro de 2020. 9.600 toneladas agora. Há um crescente número de objetos espaciais sendo colocados em órbita, principalmente em órbita baixa. E nós fomos surpreendidos agora, dias atrás, com o governo de Ruanda procurando fazer um registro de mais de 300 mil satélites em órbita baixa junto à União Internacional de Telecomunicações. Nós levamos um susto isso no âmbito do Congresso Internacional de Astronáutica. 300 mil satélites. E nós temos nesses programas de satélites, dessas grandes constelações, milhares e milhares de satélites sendo planejados. Como garantir que as atividades sejam sustentáveis a médio e longo prazo, sem regras de conduta, sem as famosas regras de trânsito? É possível? É uma pergunta que eu deixo aí para vocês depois trazerem para a querida Tatiana, porque realmente é uma questão muito complicada. Depois, o outro tratado que eu gostaria de mencionar para vocês, a Convenção de Registro, 75, que é de registro de objetos espaciais. Ela tem 70 estados-partes, menos que os outros tratados, mas cada ano recebe novos estados. O que ela estabelece é um sistema de registro internacional para garantir maior transparência para as atividades espaciais e, ao mesmo tempo, facilitar as vítimas na identificação dos estados lançadores. Porque a lógica é o seguinte: deve existir sempre um estado de registro internacional trazendo informações fundamentais sobre o objeto espacial e o lançamento perante a ONU. Quando houver mais de um estado lançador, 2 ou mais estados lançadores, eles devem escolher qual destes deve ser o estado de registro a se apresentar internacionalmente como aquele estado responsável pelo objeto em questão. Esse registro no sistema ONU é aberto, é público a todos os estados e tem cada vez mais crescido com relação ao volume de informações. Claro que ele não é perfeito, na medida em que ele não estabelece regras vinculantes com relação a determinados identificadores dos objetos. Por exemplo, não existe uma obrigação de que um satélite traga um chip de monitoramento. Isso não interessaria para vários estados que estão lançando satélites militares. Pela mesma razão, não se identifica qual é a função específica do objeto. Você pode dizer, por exemplo, que eu vou registrar um satélite de espionagem como satélite de estacionamento remoto, e nada trará de vinculação com relação a desrespeitos a essas regras. E também não existe um marco temporal claro quando esse registro deve ser feito. Se antes do lançamento, se depois do lançamento, quanto tempo depois do lançamento, se ele deve ser feito com relação a cada objeto lançado em órbita, ou somente de uma forma global, e nem temos regras relativas à transferência de registro de objeto espacial em órbita. Alguns exemplos já foram registrados no sistema ONU, mas não por conta do tratado em si, mas sim por meio de negociações bilaterais. Mas a Convenção de Registro é extremamente importante para estados lançadores. Por fim, queria falar um pouquinho com vocês sobre o Acordo da Lua. O Acordo da Lua, quando nós olhamos o número de estados-partes, nós já percebemos uma disparidade muito grande. Ele tem hoje apenas 18 estados-partes. Quando comparamos com os tratados do espaço, tem quase 100 estados a menos. Então, alguma coisa aconteceu aqui, né? E ele tem um texto muito interessante, porque ele vai regulamentar a exploração e uso da Lua e corpos celestes, inclusive com relação à exploração científica e uma série de regras de segurança ambiental que são extremamente importantes para ambientes
tão sensíveis como são dos corpos celestes. Então, lembrando, o Acordo da Lua, embora ele é conhecido por menção direta ao nosso satélite natural, ele é aplicável a todos os corpos celestes do Sistema Solar, salvo a Terra. Tá? Então, também é aplicável a outros planetas e também a asteroides. Então, o que ele permite, por exemplo? A coleta e extração de amostras para estudos científicos, a utilização desse regolito, dessas estruturas naturais, em apoio a missões. E tem uma série de disposições muito importantes sobre manutenção de atividades pacíficas, proteção ambiental. Ele é muito interessante nesse ponto. Mas há uma regrinha aqui polêmica, que é exatamente a prevista no artigo 11, que considera corpos celestes como patrimônio comum da humanidade, exigindo, então, mecanismos de distribuição de benefícios com relação a essas atividades de extração de recursos naturais em corpos celestes. O problema é que não está estabelecido regime jurídico aplicável a atividades relacionadas a recursos espaciais. O que o artigo 11 traz é uma previsão. Quando essas atividades de exploração de recursos espaciais se tornarem viáveis, os Estados partes serão obrigados a negociar a elaboração de um regime internacional específico. Esse regime não existe no momento. Qual que é o problema? Então, nós temos uma previsão nesse tratado de que os corpos celestes são patrimônio comum da humanidade. Mas nós não temos um regime jurídico relativo à sua exploração. Né? Exploração, lembrando que nós em português utilizamos exploração de modo global, em inglês existe a palavra exploitation, que, se não me engano, também existe em espanhol, né? Explotación, mas em português nós usamos somente a palavra exploração. Esse é um ponto complexo na medida em que há uma evolução da tecnologia que permite a exploração, ou pelo menos o desenvolvimento de projetos de exploração sustentável e economicamente viável de recursos espaciais. E, além disso, há interesses estratégicos com relação a determinados corpos celestes, como a Lua. A Lua, como eu falei há pouco tempo, existem várias missões pensando em explorar a Lua nesse momento. E tanto a questão da Artemis, programa Artemis dos Estados Unidos, as missões Chang'e da China, as parcerias entre China e Rússia de uma estação espacial na Lua. Mas a Lua tem algumas substâncias, alguns componentes, alguns recursos valiosos para essas missões, inclusive água. Só que esses recursos não estão uniformemente distribuídos na superfície da Lua, eles estão concentrados. E quando nós estudamos esses projetos de missões à Lua, praticamente todos os players, todos os atores querem ir nas mesmas áreas. O potencial de conflito aqui é muito considerável. Né? Levando em consideração, por exemplo, que a água está concentrada no polo sul da Lua. Então, como resolver isso? De um lado, nós temos que entender qual o problema em questão. Nós estamos falando, então, de recursos espaciais. O que seriam recursos espaciais? Recursos abióticos presentes em corpos celestes, inclusive Lua e asteroides, que podem ser extraídos e ou recuperados. Nós não estamos falando aqui de energia solar. Nós estamos falando de substâncias que podem ser extraídas de corpos celestes. Não há, como nós falamos, um regime internacional relativo à exploração desses recursos. Qual é a consequência? Diversos países passaram a elaborar leis nacionais para garantir segurança jurídica a operadores nacionais, inclusive privados, que queiram extrair e comercializar esses recursos. O primeiro caso foi os Estados Unidos, em 2015. Depois nós tivemos no âmbito europeu, Luxemburgo, em 2017. Mais recentemente, Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, e Japão, no Sudeste Asiático. E existem vários outros países prevendo iniciativas no mesmo sentido. Nós devemos ter várias regras nesse sentido. Essas regras estão em equilíbrio com o Tratado do Espaço? Essas regras estão em equilíbrio umas com as outras?
há aqui algum tipo de risco de fragmentação excessiva com relação a essas previsões, ao ponto que exista conflito de leis? Por conta da identificação de um potencial risco de disputas internacionais, começou-se a discutir mecanismos de governança global sobre a temática de recursos espaciais. E um desses mecanismos eu tive participação direta. E a Tatiana também. A Tatiana estava lá na primeira reunião, que foi o Hague Working Group, né? O Grupo Internacional de Trabalho da AIA sobre governança de recursos espaciais, que era um projeto que nós falamos em inglês, é multi-stakeholder, na medida que atrai diversos atores para o debate relativo à exploração de recursos espaciais, não só estados, mas também empresas, também as universidades, cientistas, sociedade civil de um modo geral, para discutir mecanismos de governança da exploração desses recursos. Sempre amparado numa lógica inclusiva de cooperação internacional e diálogo. Eu participei desse projeto como co-vice-presidente. O projeto teve como secretário executivo Giuseppe Reibaldi, engenheiro, que é antigamente engenheiro da Agência Espacial Europeia, que hoje é presidente da ONG Moon Village Association. O presidente do nosso grupo era o diplomata holandês René Lefebvre, de uma carreira fantástica, reconhecido globalmente. E os dois vice-presidentes, um era o Dr. Mike Simpson, uma sumidade no direito e na política espacial, e no momento ele era presidente da ONG Secure World Foundation norte-americana. E eu, por que me convidaram para esse projeto? Exatamente para garantir uma visão e uma perspectiva não só latino-americana, mas de estados em desenvolvimento com relação a essas atividades. Lembrando que estados em desenvolvimento muitas vezes dependem demais nas suas balanças comerciais da exportação de recursos minerais, de commodities minerais. O Brasil é um exemplo muito claro. A Tatiana, que é de Minas Gerais, a terra da Tatiana cresceu com base na exploração de minérios, né? Então, é óbvio que se mais cedo ou mais tarde começar a se desenvolver a exploração mineral de recursos naturais em corpos celestes, isso vai ter impacto na balança comercial global, inclusive, e talvez de maneira preferencial, para países em desenvolvimento, né? Não sei se vocês acompanharam os discursos do Jeff Bezos, aquele milionário americano que preside a Blue Origin. Ele defende de maneira categórica que deve-se acabar a mineração na Terra, tornar a Terra um santuário ecológico e a mineração somente ocorrer no espaço. Isso vai ter um impacto econômico global, né? Então, eu fui convidado exatamente para não só fazer o trabalho administrativo, né, de condução desse grupo, mas também para trazer uma perspectiva regional, e a Tatiana nos ajudou, inclusive, participando de uma ou duas reuniões, não lembro exatamente, mas que ela trouxe a contribuição também dessa visão nossa aqui da América Latina. E a plataforma que coordenava esse grupo tinha um membro brasileiro, que era a Universidade Católica de Santos. Vocês veem aí que os membros são de diversas regiões, de diversos continentes, mas a Universidade Católica de Santos, onde eu trabalho, onde eu leciono, foi incluída como membro dessa plataforma, trazendo de novo essa perspectiva nacional. O que houve de resultado? Em novembro de 2019, na última reunião nossa lá em Luxemburgo, que a Marina Oildobro participou como observadora, nós tivemos a aprovação dos chamados Building Blocks, né? Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities. Que nós podemos traduzir em português como um marco regulatório internacional, que traz princípios a serem incorporados num quadro normativo que venha a ser negociado internacionalmente pelos Estados. Além disso, nós incluímos a aprovação de um livro, que tem o nome aqui, essa capinha aqui, esse commentary, que não só esclarece cada um desses building blocks, são 20 building blocks no total, como também indicam a base jurídica dessas disposições, né, o amparo legal dessas disposições, e também alternativas que foram discutidas durante
todos os anos de exercício do Grupo da AIA. Então, um livro bem interessante, que até o momento ainda permanece possível de ser feito a visualização online, gratuita. Eu acho que ainda está disponível, não tenho certeza. Por último, nós indicamos como local que deveria continuar a discussão desse tema, o COPS. E isso, de fato, começará a acontecer em 2022. O COPS aprovou a criação de um grupo de trabalho sobre recursos espaciais. De uma maneira mais ampla, não tão específica para a criação de um regime jurídico sobre o tema, porém, sim, ele foi criado. E um dos presidentes desse grupo de trabalho será o professor Stephen Freeland, da Austrália, que também representa a Austrália há muito tempo no COPUS, está por trás da legislação australiana, da Nova Zelândia, um grande especialista na área, que trabalhará junto com o diplomata Mistal, polonês, na condução desse, Andrei Mistal, da condução desse grupo de trabalho. O que há de previsão é que o aporte, a sugestão, essa contribuição do grupo da AIA seja bem utilizada no início da discussão no COPS. E, eventualmente, essa discussão pode, sim, gerar um instrumento internacional relativo à exploração de recursos espaciais. E a urgência vem da evolução da tecnologia e dos interesses estratégicos dos Estados. Observa-se como importante ter, sim, um marco regulatório aplicável para, principalmente levando em consideração o que vai acontecer na Lua. Lembrando que nem Estados Unidos, nem Rússia, nem China, nem Japão, nem Brasil, nenhum dos vários estados são partes do Acordo da Lua. Então, aí que vem a urgência desse instrumento. Rapidinho, eu queria falar só 2 pontos finais, Tatiana. Acho que dá tempo, e daí a gente pega as perguntas. Mas assim, só destacar 2 questões importantes. Primeiro, uma temática que não está especificamente no COPS, que é a questão dos usos militares do espaço. Essa temática é discorrida principalmente no Comitê de Desarmamento em Genebra. Mas é um problema crescente nos debates internacionais, porque, como nós falamos, as atividades espaciais são reconhecidas de maneira crescente como estratégicas pelos Estados. Logo, há uma preocupação de proteger esses ativos, de proteger essa infraestrutura. Essas iniciativas de defesa contra ameaças externas, inclusive, trazem a perspectiva de um crescente uso militar do espaço. Tá? Então, e nós não temos um regime internacional coerente, específico sobre os militares do espaço. Nós temos, basicamente, o artigo 4º do Tratado do Espaço, que tem uma aplicação, principalmente com relação à órbita terrestre, limitada a armas de destruição em massa e armas nucleares. Então, o que é permitido ou não permitido ser feito do ponto de vista militar em órbita terrestre? O que é uma arma espacial? Vejam, qualquer coisa, basicamente, pode ser uma arma espacial. Um satélite de comunicação pode ser utilizado para produzir jamming, interferências em frequências eletromagnéticas. Um satélite sem função pode eventualmente ser fantasiado de space debris e utilizado como uma bala para destruir um satélite inimigo. Então, é muito difícil caracterizar o que é um objeto espacial, o que é uma arma espacial e o que é permitido e o que não é permitido. E essas discussões do Comitê de Desarmamento, principalmente com relação ao chamado PAROS, né, que é uma proposta de tratado para a prevenção de corrida armamentista no espaço, essas discussões estão aí há anos e anos e anos, sem que tenha sido possível obter um resultado concreto. Uma preocupação muito grande, né, Tatiana, do professor Zé Monserrat Filho, ele sempre falava para a gente sobre esse tema, e é uma problemática concreta. O que pode ser feito? Né? Quer falar alguma coisa, Tatiana? Desculpa, pode falar. Não, por favor. Então, o que vem sendo feito também fora do sistema ONU? Da mesma forma que o grupo da AIA é um arranjo ad hoc internacional, nós temos um outro arranjo ad hoc internacional sobre usos militares do espaço, que é o projeto MILAMOS, né, que basicamente, traduzido do inglês, é Manual
de direito internacional aplicável a usos militares do espaço, que é um esforço também multi-stakeholder, capitaneado pela Universidade McGill do Canadá, em que vários experts legais, técnicos, diplomatas foram convidados para elaborar um manual que identifique quais são as normas de legislata, normas vigentes aplicáveis a usos militares do espaço, inclusive em tempos de paz, né? Principalmente em tempos de paz. E esse projeto que eu também participei, tive a honra de participar desde a metade, ele está chegando ao seu final. Então eu queria trazer essa informação, que provavelmente agora no mês que vem nós teremos a divulgação do MILAMS, o Manual de Usos Militares do Espaço, que obviamente tem alguns destinatários em mente, né? E que terá um impacto muito grande em discussões relativas aos militares do espaço e também para os estados que têm forças militares espaciais, como o caso dos Estados Unidos e da França. Então, fiquem de olho, realmente, é um desenvolvimento muito interessante que terá impacto global. Professor E por último, Lago, só diga, para Tatiana. complementar, agradeço Claro. imensamente essa introdução às questões do uso militar do espaço. Nós teremos na quarta sessão, que é no dia 18 de novembro, justamente uma sessão só para questões militares e de segurança no espaço, com a italiana Laura Carpini, do Ministério das Relações Exteriores italiano, e o nosso querido brigadeiro Reginaldo Pontiroli, do Brasil. Excelente, excelente. Ótimo, Tatiana, você ter lembrado, e mostra exatamente a oportunidade e o momento crucial de se discutir os militares do espaço num cenário geopolítico tão complexo, né? Nós estamos vivendo um cenário muito fluido nas relações internacionais. Todos nós que trabalhamos na área internacional e que temos acesso à ONU, nós percebemos essa tensão, né? Amigos viram inimigos, inimigos viram amigos, as tensões são múltiplas e a preocupação é que, de repente, um mal-entendido possa gerar uma reação em cadeia. E sem dúvida, é extremamente importante. A palestra vai ser então no quarto encontro, semana que vem, né? No dia 18, dúvida, na próxima quinta-feira, exato. Excelente. Um outro convite a todos vocês para acompanhar essa palestra que vai Cada ser sessão incrível. é imperdível. Imperdível. O programa está imperdível. Parabéns, Obrigada. Tatiana e todos os colegas do ILA. Assim, só para concluir, então, existe uma discussão também, muitas vezes emerge, e se houver uma disputa, onde nós podemos resolvê-la? Bem, a Corte Permanente de Arbitragem tem uma alternativa, né? A Corte Permanente de Arbitragem, que foi criada em 1899 e que tem uma secretaria com sede no mesmo Palácio da Paz, onde funciona a Corte Internacional de Justiça, ela aprovou em 2011 uma série de regras opcionais de arbitragens relativas a disputas sobre atividades espaciais. Então, um procedimento muito interessante, eu acho que eu tenho aqui em algum lugar, até eu encontrar, vai acabar a aula. Mas, assim, essas regras estão lá disponíveis no sistema da CPA e elas buscam facilitar às partes a busca por um entendimento e uma solução de controvérsias que seja pacífica. E são regras que são abertas não só a estados, mas também a operadores privados. O ponto interessante é que, além dessas regras, há um painel para disputas relativas a atividades espaciais. E eu participei desse painel durante um tempo, o governo brasileiro me indicou em 2017, e é, sem dúvida, muito interessante por conta da disponibilidade de experts e referências às partes em caso de controvérsias internacionais. Então, nós temos essas iniciativas, e agora eu estou retornando de Dubai, né, no Emirados Árabes Unidos. Lá, durante o Congresso Internacional de Astronáutica, nós ouvimos muitas propostas sobre a criação de um outro tribunal, de uma câmara arbitral para o espaço, que está sendo planejada no Emirados Árabes Unidos, algo que ainda não ficou muito claro para mim como vai funcionar, mas que, sem dúvida, demonstra que há, sim, uma busca por mecanismos mais institucionalizados de resolução pacífica de controvérsias relativas a atividades espaciais. Ok? Bom, Tatiana, era isso que eu planejava. E acho que ainda temos um tempinho para algumas perguntas. Obrigado. Uma excelente apresentação. Realmente nos deu uma base jurídica, acadêmica para todo o curso
Professor Olavo, foi realmente muito especial e temos muitas perguntas excelentes. Eu retomo, então, Ótimo. a pergunta das nossas queridas Marina Ruidoro sobre a governança nessa New Space e a Suyan sobre a questão da harmonização das legislações nacionais. Ótimo. Então, primeiro, de novo agradecendo Marina e Suyan. Marina, o ponto crucial, eu acho que você colocou sobre o mecanismo de governança. Nós estamos tendo cada vez mais a participação de operadores privados, mas não há exatamente regras relativas à economia espacial como um todo. Esse ano, no âmbito do... E você sabe bem, mas só para trazer essa informação. No âmbito do COPUS, durante o subcomitê jurídico, nós organizamos um seminário de Direito Espacial, que ocorre todos os anos, em parceria entre o Instituto Internacional de Direito Espacial e o Centro Europeu de Direito Espacial. Esse ano, e eu sou responsável por organizar esse evento já há uns 4 anos. E nós discutimos, esse ano remotamente, né, por conta da pandemia, a temática da economia espacial global. Porque não existe ainda um marco muito claro de governança que leve em consideração essa perspectiva de uma entrada crescente de operadores privados, com outras perspectivas, com uma outra lógica de atuação e que também com uma atuação, com uma representatividade global. Então, eu acho que o que você colocou é crucial. É necessário evoluir esses mecanismos de governança e compreendendo que esse cenário de New Space é uma realidade inexorável. Cada vez mais, por conta da evolução da tecnologia, nós teremos um número maior de operadores privados. E isso permite que a gente faça uma ligação, um link com a pergunta da Suyan, né? Porque a Suyan colocou essa questão da fragmentação e com relação à regulamentação de atividades espaciais, né? Acho que foi exatamente esse ponto, né, Tatiana? Exato, exatamente. E esse é um problema muito sério que nós temos. Por quê? Vejam, os estados estão internalizando essas normas, esses princípios de direito internacional, mas eles estão internalizando hoje princípios que foram acordados no final dos anos 60 e anos 70. Na medida que eles vão internalizar essas regras, elas vão ser reinterpretadas, levando em consideração interesses nacionais. E aí é que existe um problema sério que nós estamos enfrentando, que é o risco da fragmentação da implementação dos princípios de direito espacial. Por quê? Obviamente, sem um marco muito claro, sem uma participação, uma atuação muito coesa de cooperação e troca de informações entre os estados, há um potencial crescente de não só fragmentação desses princípios na incorporação legislativa, como de conflito de normas. Isso é muito fácil de antever. Pense, talvez um país queira estabelecer uma legislação mais flexível para operadores privados, visando um benefício econômico. Mas nessa flexibilidade, talvez isso acabe gerando autorizações e registros sem o controle devido para garantir a segurança das atividades espaciais. Como resolver isso? É um problema muito sério. E agora também, vou trazer uma informação em primeira mão para vocês. O simpósio de direito espacial do COPUS, esse simpósio organizado em parceria entre o IISL e o Centro Europeu de Direito Espacial, provavelmente, no ano que vem, será sobre a implementação nacional das guidelines de sustentabilidade a longo prazo da ONU. Porque as guidelines também, depois vocês vão ter essa discussão com a doutora Marta, com a doutora Tatiana, mas elas trazem uma série de previsões abertas, só que elas podem ser implementadas de maneira diferente. Se não existir uma convergência, uma harmonização, existe sim um risco de conflitos de lei e até problemáticas mais sérias. Então, como fazer isso? De novo, mecanismos diplomáticos vão ser levados em consideração, e inclusive no âmbito do COPUS. Excelente. Inclusive, aproveitando, nós temos 2 perguntas no setor também ambiental, que é uma outra questão muito delicada, né, das atividades espaciais. O Nieves Adán Costales e a Maria de Luján Flores. O Nieves diz: como podemos harmonizar o sistema jurídico espacial com o sistema jurídico de proteção ambiental? Onde existem os limites? E a Maria de Luan justamente pergunta como se compatibiliza o crescente aumento, né, da questão do turismo espacial
com o aumento da contaminação espacial. Então, temos aí a questão do ambiente espacial, né, da proteção do ambiente espacial. Obrigada. Excelentes perguntas, Nieves, Maria, muito obrigado pelas perguntas, porque o que tem que ficar claro? O Tratado do Espaço é de 1967. Ele antecede, então, a Convenção de Estocolmo, que é um marco nos anos 70 para o direito ambiental internacional. Naquele momento, a preocupação maior que existia era com a possibilidade de que existisse algum tipo de vírus ou bactéria na Lua que pudesse ser trazida para a Terra pelos astronautas. Era essa a preocupação. Não existia uma preocupação com relação à proteção do meio ambiente espacial. Os satélites estavam em órbita, mas eles estavam tão distantes uns dos outros, a perspectiva de que eventualmente eles poderiam gerar uma poluição orbital era ficção científica, né? Ao mesmo tempo, não existia uma preocupação com relação à produção de detritos em órbita. Fica bem claro na minha mente aqui, vocês devem lembrar de vários vídeos antigos de satélites sendo colocados em órbita, câmeras colocadas ao final de um foguete, em que vários estágios são lançados na órbita da Terra, sem nenhuma preocupação, como se isso não trouxesse nenhum risco. E, ao mesmo tempo, nenhuma preocupação com relação ao combustível utilizado por esses lançadores. E é um problema sério, porque esses combustíveis são tóxicos, né? Na medida que nós vamos ter cada vez mais lançamentos espaciais, mais nós vamos ter combustíveis lançando gases tóxicos na atmosfera. E, veja, isso é um problema já muito sério para a aviação civil. A aviação civil está tendo cada vez mais que dialogar com essa temática também. A poluição ambiental, é óbvio. Imaginem, você utiliza satélites para monitorar o clima global e esses satélites acabam identificando que as atividades espaciais impactam no clima global. Algo tem que ser pensado. Mas o marco jurídico que nós temos para resolver esses problemas no direito espacial hoje, ele é muito restrito, porque ele vai estar relacionado, do ponto de vista vinculante, ao artigo 9º do Tratado do Espaço, que não fala de poluição ambiental, tá? Ele fala mais de proteção espacial, na lógica de contaminação da Terra por alguma substância alienígena, ou contaminação de um outro planeta por algo saindo da Terra. E nós vamos ter que fazer uma tremenda, uma criativa e expansiva interpretação do artigo 9º para encontrar uma saída para o problema. Mas é o suficiente? Não é o suficiente. Não é o suficiente. E aí que nós vemos a evolução das discussões sobre sustentabilidade a longo prazo de atividades espaciais. Apesar de todas as saídas, e apesar de o texto ser às vezes meio obtuso, pouco claro, e não é por acaso, textos guidelines não são claros, não são todos claros, porque há interesses aí, é óbvio, nós não somos crianças, não sabemos o que está acontecendo, mas ali já começa a nascer uma compreensão mais séria de que há, sim, um interesse em proteger o ambiente espacial. E proteger o ambiente espacial também vai acabar tendo impacto com relação a toda a cadeia produtiva das atividades espaciais, inclusive com relação à fase de lançamento. Porque, sem dúvida, você não vai poder querer proteger o ambiente espacial poluindo o espaço aéreo terrestre. Temos que procurar um equilíbrio, mas, de novo, qual que é o grande problema? As regras em vigor em tratados vinculantes não têm um viés ambientalista, a não ser, em parte, o Acordo da Lua. O Tratado do Espaço não tem essa perspectiva, infelizmente. Um outro grande desafio para nós juristas e para todos aqueles, né, que se interessam pelo tema. Então, temos duas perguntas sobre responsabilidade, sobre liability. O Juan Manuel Quilaleu, ele justamente pergunta sobre a questão se não se consegue identificar o estado lançador que causou o dano, como se fazer justiça, é a pergunta dele. E a Alessandra Sensacqua fala também na questão da responsabilidade solidária entre estados lançadores, como se dá o direito de regresso. Ótimo, perguntas. Juan, Alessandra, muito obrigado pelas perguntas. Bom, Juan, você tocou num ponto interessante.
nós sabemos que as atividades espaciais são ultra perigosas, certo? Então, para você garantir o interesse da vítima a uma reparação, você precisa identificar quem é o dono daquele objeto espacial. Às vezes, isso é fácil de ser identificado. Como eu falei para vocês, toda aquela carenagem do foguete Ariane que foi localizado no Brasil. Estava toda lá, a informação era claramente disponível. Mas muitos objetos caem na Terra e nós não conseguimos saber de onde eles vieram. Como que é feito? Você tem que fazer meio que uma análise forense, consultando astrônomos, cientistas, para conseguir identificar não só a estrutura do objeto, mas a órbita que ele seguia, e aí fazer uma comparação com as informações disponibilizadas no sistema, por exemplo, da ONU e em outros sistemas disponíveis globalmente. Então, é uma investigação. Tá? E é natural que o Estado que seja o responsável por esse objeto, se ele causar dano, ele meio que fique quietinho. Eu não vou falar nada, não. Ficar na minha aqui. Se não me descobrir que sou eu fico quieto. Né? Mesmo correndo o risco de não ter direito a receber de volta objeto espacial. Agora, veja só, como eu falei, nada é por acaso e todos os termos num tratado têm uma razão de ser. A Convenção de Registro não estabelece obrigação de inclusão de algum tipo de marca visual no objeto espacial. A única obrigação é que, se você incluir essa marca, você deve informar a ONU. Mas se você não incluir, não tem problema. Qual foi a justificativa para isso na época? Olha, o objeto espacial vai retornar à Terra, vai sofrer uma grande fricção. Como garantir que esse desenho, essas pinturas sobrevivam à reentrada? Realmente é muito complicado. Mas você poderia ter outros mecanismos de identificação, mas a questão ficou nesse ponto. Então, de novo, nada é por acaso. É meio que uma rota de fuga que permite, então, que os estados lançadores consigam dificultar a identificação de seus objetos pelas vítimas. Isso é justo, Juan Manuel? Tenho certeza que você vai falar, não é justo. Não é justo, mas é uma realidade. É uma realidade. Depois, a Alessandra, a pergunta da Alessandra, qual que era mesmo, Tatiana? Desculpa. A da Alessandra, sobre a questão da responsabilidade solidária, o Estado que arca com as despesas, né? Depois, como ele faz para ter o direito de regresso? Então, o ponto crucial, Alessandra, que a gente sempre recomenda, aí numa atuação mais como Space Lawyer, né, que quando você tem um lançamento conjunto, que as partes celebrem previamente um acordo estabelecendo as regras do direito de regresso. Porque, veja, muitas vezes nós temos lançamentos em que, embora sejam envolvendo vários países, é bem claro que alguns dos estados têm mais responsabilidade por um eventual dano do que outros. Imagina um país que somente está levando o seu satélite para ser lançado em órbita. E ele vai ser lançado de um centro de lançamento de um país A por meio de um foguete de um país B. Qual que é a fase mais perigosa durante a vida útil de um satélite? É o lançamento. Então, é natural que você tente fazer um acordo prévio em que, caso o lançamento dê algum tipo de problema e realmente o objeto não seja colocado em órbita ou caia no território estrangeiro, que o Estado responsável pelo foguete pague. Ou, se houve alguma falha de planejamento, o Estado de planejamento do centro de lançamento pague. Mas isso vai valer por meio de um acordo entre os Estados lançadores, que garante, então, um mecanismo de direito de regresso que não é impositivo às vítimas, aos terceiros que são vítimas. Então, a vítima pode pedir para qualquer um dos estados. Só que, se você tiver um acordo prévio, você tem uma base para amparar o direito de regresso de forma mais clara e vinculante. E, obviamente, esse documento pode ser muito importante caso essa controvérsia venha a ser eventualmente até judicializada. Obrigada, Olavo. Inclusive, a Leila de Moraes, ela volta na questão ambiental e fala da desigualdade de acesso às tecnologias estruturais na solução de problemas críticos na área ambiental, que é uma outra questão também muito discutida, inclusive em Glasgow, nesse momento. Gostaria de dizer ao Leandro Araga, da Argentina,
que ele nos diz que ele está estudando, ele está fazendo um doutorado na área espacial, e ele diz que realmente o acesso à bibliografia, à documentação, a material é muito limitado. Então, aproveito para dar notícia que no ILA nós estamos organizando a nossa Space Library, estamos organizando na nossa biblioteca, que é uma das maiores bibliotecas aqui na Itália, de autores latino-americanos, e estamos organizando uma sessão especial de autores latino-americanos na área do direito e das políticas espaciais. Inclusive, já temos a obra do professor Olavo Bittencourt, já está aqui em Roma, e vamos disponibilizar o acesso a todos os colegas latino-americanos. Maravilhoso. Espero que depois do fim da pandemia eu possa conhecer a biblioteca aí, Tatiana. Vai ser um prazer. Inclusive, nós estaremos com a nossa secretária técnico-científica, a doutora Florência Paoloni, organizando grupos de estudos, né, até mesmo virtuais, de aprofundamento de alguns temas. O senhor já colocou hoje temas importantíssimos, que inclusive estão abertos lá no subcomitê jurídico do Corpus, né? E que temos que retomar. Eu sempre falo, nós tivemos uma época de ouro dos juristas latino-americanos, né, doutor Olavo? E temos que recuperar esse tempo. E temos que estudar, temos que nos preparar e dar a nossa contribuição, porque temos toda a capacidade de dar uma boa contribuição, como o doutor Olavo tem dado no Corpus. Então, é muito importante que nos preparemos para isso. E fico muito feliz que o ILA está dando a sua pequena contribuição nessa cooperação internacional e no conhecimento do direito espacial a toda a comunidade dos países latino-americanos. Fizemos já um curso com os países SICA, os países da América Central, e agora temos essa alegria de fazer com os países do Mercosul. Pois então, infelizmente chegamos ao final da nossa primeira sessão, que foi realmente especial, perfeitamente dentro do tempo. Agradeço imensamente, penhoradamente, o professor Olavo por essa Lexio Magistralis de hoje, por enriquecer a nossa manhã, a nossa tarde aqui na Itália, com seus preciosos conhecimentos, aprofundamentos, né? Agradeço a todas as autoridades do Mercosul que participam do curso, bem como as delegações dos países. Um momento, perdão, que isso entra. As delegações dos países membros do ILA, que nos ajudaram a organizar o curso, a Recite Mercosul pelo apoio, e a nossa incansável secretária técnico-científica, Florência Paoloni, a Mauro Vandali, e a todos vocês pela participação, pelo alto nível da participação. Nos vemos, então, na terça-feira, no dia 16 de novembro, sempre no mesmo horário, para a terceira sessão com o tema Desafios do Ordenamento Espacial. Desafios do Ordenamento Espacial Internacional Atual, com a nossa querida jurista uruguaia, doutora Marta Gadiero, e eu, Tatiana Viana. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Obrigado.